Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula dentro da disciplina de Orçamento Empresarial. De modo geral, esse é o nosso 8º encontro aí, né, no módulo de Gestão Financeira. Estamos caminhando aí para o fim do nosso módulo e aí vocês irão então entrar aí no 4º e último módulo, né, desse curso. Então, eu vou só puxar um pouquinho do conteúdo que a gente estudou, só para relembrar, assim, da última aula. Então, a gente estava falando a respeito do plano orçamentário, né, e como ele é dividido ali em 3 partes. E aí, nós começamos a falar ali, então, da primeira parte, que é o orçamento operacional, né, e aí também temos o orçamento de investimentos e financiamentos, e também projeção das demonstrações contábeis. Então, só para relembrar mesmo, né, essas 3 partes e da onde nós começamos, então, e tiramos esse orçamento operacional. Então, o orçamento operacional, ele trata, então, de cada parte específica ali que compõe, a atividade da empresa, né? Então, cada operação ali. Então, é a área de produção, né, a área de comercialização e a área administrativa. Então, são diversas áreas ali e o orçamento operacional ele vai planejar então cada uma dessas áreas. Eu coloquei aqui essa pizza aqui só para ilustrar então como se fosse, né, cada parte aqui, ó. Então, o orçamento empresarial, o orçamento operacional, ele vai vir e vai aqui, ó, planejar a área aqui da produção, vai vir planejar a área de compras, vai vir planejar, então, a área aqui de materiais, vai vir planejar. Então, cada área aqui, ele vai fazer um planejamento e aí todo, né, juntando aqui, forma então a empresa aí por completo. Então, o orçamento empresarial, o orçamento operacional, ele vem então planejar cada área específica ali da empresa. Então, na área de produção, na área de comercialização e na área administrativa. E aí nós começamos a falar sobre o orçamento de vendas. Nós vimos que ele é o ponto de partida, né? Daqui que entram as nossas receitas e assim nós conseguimos arcar aí com os custos, né, tanto fixo como variável. Nós conseguimos então realizar investimentos e, né, separar então uma parte para o capital de giro e tal. Então nós vimos aqui que o orçamento de vendas ele é o ponto de partida então para os demais orçamentos. Então olha ali, ó. Todo o processo de planejamento depende da demanda que esperamos ter para os nossos produtos ou serviços para o período orçado. Então, esse é o ponto de partida, né? Porque daqui nós vamos conseguir montar aí os outros orçamentos. Nós vamos conseguir aí planejar a produção, nós vamos conseguir planejar as compras e nós vamos, então, analisar ali, planejar a área do RH e todas as outras áreas. Então, o orçamento de vendas, ele tem essa divisão aqui, né, pra gente chegar ali no final, então, no orçamento de vendas ali totais em reais. Então, anterior aqui, ó, nós temos então, primeiro, previsão de vendas em quantidade de cada produto, mercadoria ou serviço. Então, primeiro nós vamos apurar a quantidade de cada produto que eu vou vender, cada mercadoria, serviço. Então, nós temos que analisar isso. Existem diversos métodos, nós não vamos nos aprofundar, mas falamos algumas situações, né, sobre previsão de vendas, mas existem diversos métodos assim para fazer essa previsão de vendas. Uma delas é a previsão histórica, né, que eu pego ali então um período anterior, né, se eu vou fazer ali o orçamento de 2023. Então, eu vou pegar ali o histórico ali anterior a 2023 e vou analisar, né, cada mês, cada período. Então, e vou tirar uma média de vendas daquilo ali. Vou tirar, né, analisar ali o histórico de vendas ali anterior àquele planejamento que eu estou fazendo, aquele orçamento. E aí eu vou fazer uma média de vendas, uma previsão de vendas aí para o próximo ano com base nos anos anteriores, meses anteriores. E aí depois que você teve essa previsão de venda aí em quantidade em cada mês, nós vimos também aqui a previsão dos preços,
né? Então você tem que também ter ali a previsão dos preços de cada produto. Porque às vezes a matéria-prima ela pode ter aumentado ali o preço, né? Então eu faço pão e aí o trigo então deu uma disparada ali no preço. Então eu já vou ter que ali formular ali, né, outro preço de venda ali para o meu produto, para o meu pão. Então você tem que fazer uma previsão dos preços também para esses produtos. Se vai mudar, se vai continuar na média ali, né, aproximado ao que estava já. E aí você tem que analisar então, né? Você vai ter que formular novamente ali, fazer, apurar ali os custos novamente, fazer ali então um novo preço de venda, analisar aí essa questão do preço, então fazer uma previsão aí do preço, né? Qual que vai ser a minha política aí de vendas? Então isso é interessante também. E aí o próximo passo foi a identificação dos impostos sobre as vendas ou serviços, né? Tem empresas que possuem, né? Outras não, e aí vai depender aí da sua empresa. Então você vai identificar isso também. E aí depois disso nós temos então o total, né, desse orçamento de vendas, que é muito importante, como eu disse, para nós darmos aí o próximo passo para as outras áreas aí da empresa, né? E aí nós vimos aqui também, e aí nós fizemos também um exercício prático, né? Vou entrar aqui para a gente só puxar aí, né? Nós iniciamos um exercício aí bem bacana. E aí fizemos, né, entendemos um pouco melhor ali da questão de previsão de vendas e tal. Nós fizemos então a previsão ali das receitas, baseado ali então na previsão que essa empresa ela fez de quantidade de vendas, né, para o ano aí orçado. Então nós, em cima disso, nós fizemos a previsão ali das receitas, né? Se você não acompanhou aí a aula passada, então vai lá, que a gente fez esse exercício aqui, né? Daí eu mostrei como nós apuramos, nós fizemos essa previsão aqui das receitas. É um exercício bem simples, né? E aí depois também nós fizemos aí a previsão do caixa, né? Fizemos aí de janeiro a abril, então cada um desses meses aqui, aí fizemos ali uma continha, né? Fomos adicionando, porque a empresa ela tem uma política ali de vendas, e aí com base nisso nós conseguimos apurar então o caixa ali da empresa nos primeiros 4 meses ali desse período orçado. Então foi bem interessante também. E aí ficaram essas duas perguntinhas aqui, né? Quais as sugestões de estratégias que você apresentaria para a Namodas, que é a empresa que montou então esse planejamento, né? A empresa que a gente está estudando, para aumentar as vendas nos meses em que são mais baixas. Então, voltando aqui, ó, nós podemos ver aqui que, com base ali na previsão de vendas que essa empresa fez, nós não sabemos se foi uma previsão aí histórica, né, se ela olhou a média aí de vendas, mas vamos colocar aí que ela, baseada aí na média de vendas, aí vamos no período anterior aí, né, dos meses anteriores. Então, a partir desse levantamento aqui, dessa previsão de vendas, nós vimos que em março, né, é baixo, né? Nós temos aqui 2 vendas em março. Em fevereiro também é uma baixa ali na área de vendas, né? E aí, com base nisso, quais sugestões você daria, né, para essa empresa? Nossa, vamos lá, diminui ali na entrada, né? Quero saber então a opinião de vocês podem colocar aí nos comentários, né? Vamos aí tirar essa entrada aqui e jogar para o último mês, né? Que seria que então diminuímos aí para 2 parcelas sem entrada, então. Às vezes isso aí aumentaria, né? Vamos colocar lá no mês de março. Então, todos os trajes aí nós retiramos então a entrada e colocamos então 50% 30 dias antes do casamento e 50% no mês do casamento. Seria interessante também, né? Causar essa mudança aí. Nós não mexeríamos no preço, então, né? Não mudaríamos, mas mudaríamos ali somente a entrada. Então, jogaríamos esses 20% aí para o último mês. E aí ficaria 2 parcelas sem entrada.
seria uma das estratégias. Será que daria certo? Você concorda ou não? Se tem outra estratégia, coloca aí nos comentários. E aí nós temos aqui, ó, quais as vantagens que a Paraná Modas obtém utilizando o orçamento de vendas. Então, como nós vimos, através dessa previsão, ela conseguiu ver quais são os meses que ela tem uma baixa ali na área de vendas, né? Então, isso pode possibilitar ela montar as estratégias, vamos colocar essa estratégia aí da entrada. Então, ela já vai estar ali analisando, já vai estar calculando se vai ser, né, benefício para ela, se vai gerar ali um nível ali de clientes a mais. Então, e aí, através dessa previsão de venda, desse orçamento aí de vendas, ela conseguiu prever, então, a quantidade de vendas aí de cada mês. Tanto o mês que ela vai trabalhar mais, que ela vai vender mais, né? Para se programar com relação, vamos colocar lá, com relação ao tecido e tal. E aí, nos meses em que ela tem uma baixa, então ela pode se programar também para mudar aí isso, né? Para mudar essa situação. Então, se você tem aí outra vantagem que você viu com esse orçamento, pode colocar aí nos comentários também. E aí, continuando, nós vamos para outra área, né? Falamos então sobre o plano orçamentário, né? Sobre como ele é dividido em 3 partes. Iniciamos então com o orçamento operacional, e aí falamos sobre o orçamento de vendas, que é o ponto de partida para as outras áreas. E aí agora nós vamos para o orçamento de produção, que é bem interessante também. Olha ali. Quando se definem quantidades a serem produzidas por produto e por mês, não basta saber apenas quanto se vai custar, quanto se vai vender, desculpe. Há que se considerar a política de estocagem ou as necessidades de estoques de produtos acabados. Então, isso é bem interessante, né? A gente não tem que saber apenas agora, nessa etapa, nós não queremos saber apenas quanto se vai produzir, quanto se vai vender, né? Mas nós temos que analisar também onde entra o estoque. Eu tenho ali, então, espaço, qual que é a capacidade ali do meu estoque, quais são as políticas do meu estoque, né? Que vai interferir, então, totalmente na minha área de produção. A gente vai para uma outra página aqui, né, e acompanhar sobre o orçamento de produção a partir de um outro conteúdo ali. Então, a partir desse documento aqui, nós podemos ver também, visualizar algumas coisas a respeito do orçamento de produção. Então, uma vez que temos uma projeção das vendas, né, para o ano ali planejado, para o ano orçado, com maior ou menor nível de detalhamento, partimos para elaborar o orçamento de produção. Então, nós vimos ali, fizemos a projeção das vendas, né? Quanto eu vou vender, nós temos uma média, e agora eu vou partir então para o planejamento ali da produção. Vamos ali. Desse orçamento, decorrem os orçamentos de compras, de pessoal, de consumo, de custos de produção e assim por diante. Então, é um orçamento que vai, então, ligando ali, sendo interligado ali no outro. Então, nós vimos o orçamento de vendas, e como o orçamento de vendas é importante para o orçamento de produção, e aí do orçamento de produção nós vamos para o orçamento de compras, e aí depois para o pessoal. Então, é uma sequência ali que vai focando em cada área específica da empresa. O orçamento de produção também necessita da política de estoque de produtos. Então, é algo que nós vamos abordar aqui no orçamento de produção, que é algo bem importante, os estoques, né? Então, olha ali, ó. Quando se define quantidades a serem produzidas por produto e por mês, não basta saber apenas quanto se vai vender, há que se considerar a política de estoque ou as necessidades de estoques de produtos acabados por mês. Para isso, o gestor precisa saber qual o estoque mínimo a ser mantido em cada mês, para atender às vendas considerando a sazonalidade, atender a eventuais aumentos de vendas ou pedidos extras, períodos de férias de funcionários, entre outros fatores. Então, isso é muito interessante. Então, eu sei o quanto eu vou vender,
né? Tenho ali as quantidades, só que também eu tenho que pensar no meu estoque, né? O orçamento de produção, o estoque, ele então tem total interferência, né? Por quê? Tem ali, se eu produzir, né, um tanto. Às vezes, o tanto ali que eu produzi, ele vai tanto gerar ali um excesso de estoque, né? Ou, dependendo ali do momento que eu produzi, da minha distância ali de produção, ele vai deixar ali meus clientes na mão, né? Eu não vou conseguir suprir, às vezes, se acontecer, então, um aumento de vendas ali, né? De repente, ali tem um aumento de vendas, algo que não estava ali, né, planejado e tal, tem pedidos extras e aí você não vai conseguir fornecer os seus produtos, né? Às vezes períodos de férias de funcionário, então é importante você manter um estoque mínimo, né? E aqui, ó, um estoque mínimo que considere então a esses aumentos de vendas ou pedidos extras ou, né, férias de funcionário, porque vamos colocar assim, tenho 2 funcionários, né, que trabalham ali na minha padaria, e aí eles que fazem ali, que cuidam então dos alimentos ali que são produzidos, que são vendidos, são a parte deles então. E aí um funcionário meu entra de férias, o outro funcionário vai continuar produzindo ali no mesmo nível, a mesma quantidade, né, que ele produz normalmente com o outro funcionário. Então, eu tenho que levar em consideração isso. E aí, o meu estoque precisa continuar atendendo, precisa continuar ali, não pode faltar, né? Então, por isso que eu tenho que ter um estoque mínimo ali, levando em consideração todas essas questões aqui. O ideal é trabalhar com o menor estoque possível, pois assim você maximiza a utilização do seu capital de giro. Entretanto, cuide para não ocorrer um eventual desabastecimento de suas clientelas. Então, 2 questões que você tem que prestar atenção, né? Tanto para você não ter um estoque em excesso, né? Ali gerando algo ruim ali com relação ao seu capital de giro, né? E você também não ter um estoque ali que deixe o seu cliente na mão, né? Ter um estoque ali que aí tão mínimo que não supre ali o seu cliente e tal. Então você tem que levar em questão essas 2 situações. Então, diante disso, tem um gráfico aqui bem interessante para a gente analisar. O nome dele é dente de serra. Então, esse gráfico ele é bem interessante, né? Essa curva dente de serra ele é bem interessante para a gente analisar os estoques, então, que tem total interferência aí na nossa produção. Então, estoque, tanto estoque, né, de matérias-primas, como também o estoque aí de produtos acabados e de mercadorias aí. Então, aqui, ó, nessa curva aqui de dente de serra, nós temos aqui nessa linha aqui a quantidade, né, de produtos. Então nós temos aqui, né, começa lá, maior quantidade, vai diminuindo. E aí aqui, vou começar aqui por esses significados aqui dessas letras. Então aqui, esse PP é o ponto de pedido, esse TR é o tempo de reposição, esse EM é o estoque mínimo. Aqui nessa linha, né, de baixo, nós temos o tempo. Então, aqui a quantidade, né, de produtos, de mercadoria, e aqui nós temos o tempo, então. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona isso aqui. Então, aqui nós temos, ó, o início do nosso período, vamos colocar aí, o início do nosso mês aí de janeiro, beleza? Então, eu começo ali, né, com o meu estoque ali, favorável e tal, numa boa quantidade, né, e com uma alta produção, e aí nós viemos aqui, ó, tem meu estoque, então, e aí eu comecei a vender, tá vendo, ó, que a minha quantidade aqui no estoque vai abaixando, então de 140 foi para 120, e aí eu vou vendendo, até que chega nesse período aqui, nesse momento que eu tenho que fazer o pedido, que eu tenho que ligar para os meus fornecedores e fazer o pedido de mercadoria, fazer o pedido ali de matéria-prima, eu tenho que ir às compras,
né? Então, esse é o ponto de pedido, o correto, né? E aí, ó, nesse ponto de pedido, nós viemos aqui para baixo, ó, e aí nós temos um tempo de reposição até esse pedido chegar, né? Por isso a importância da gente, antes de chegar aqui, ó, quando nós chegamos aqui, nós viemos aqui para o estoque mínimo, né? Esse estoque mínimo, ele vai cobrir aí, então, né? Vai ser o mínimo ali que eu tenho, não chegou no 20, né? O 20 está abaixo do estoque mínimo, mas aqui, ó, vamos colocar aqui nesse 40, então. E aí eu tenho aqui o meu nível aqui de estoque mínimo, que esse nível aqui de estoque mínimo, ele vai conseguir, então, cobrir ali se acontecer algum pedido extra, né? Se acontecer ali algum aumento nas vendas, se algum funcionário meu tiver de férias. Então, esse estoque mínimo aqui consegue cobrir até a chegada aqui do meu ponto de onde acontece a reposição, então, dos meus estoques. Então, eu tive um tempo ali, né, em que eu fiz o pedido, fui às compras, e aí eu tenho esse tempo aqui para os meus fornecedores entregar, para chegar a mercadoria, para chegar a matéria-prima e tal. E aí esse tempo é onde eu levo aí para chegar no estoque mínimo. E aí quando chega no estoque mínimo, então, e aí eu tenho a minha reposição, e aí é onde eu subo novamente e inicio o meu período, beleza? Então vamos supor aqui, vamos trazer esse exemplo aí para o pessoal. Vamos tirar ali da empresa. Supondo que eu, aqui no começo do mês, eu fiz as compras aí, né? Fiz aí da minha casa aí, fiz as compras aí de alimentos geral aí. Então, vamos colocar aí, fiz a compra do mês aqui, né? No começo aqui, então, do mês. E aí, comecei lá, tinha tudo, né? E aí, ao longo do mês aqui, né? Então, eu fui fazendo almoço, janta, fazendo, né, outras refeições e tal. Então, meus alimentos foram indo, né? Os alimentos que eu comprei lá no começo do mês. Então, eles foram indo, até que chegou um momento em que eu preciso ir às compras novamente. Preciso fazer o meu pedido ali novamente, né? E aí, eu tenho esse tempo aqui, ó, tá vendo? Até chegar aqui. E aí, a partir disso aqui, ó, então, eu vou aí repor aqui, né? Eu já vou repor, então, o meu armário aí, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque daí eu tenho esse tempo aqui e tal. Se eu não faço, né? Vamos colocar aqui, não desconsidero isso aqui. Vou continuando o mês, tal, vou usando, fazendo as refeições. Vai chegar uma hora em que eu vou fazer alguma e não vou encontrar, então, vou fazer ali um almoço, aí eu não vou encontrar o arroz, não vou encontrar o feijão. Por quê? Porque acabou. Então vai acontecer um desabastecimento. Por quê? Porque eu não fiz ali, então, as compras anteriormente. O que não pode, na nossa casa a gente ainda dá um jeito, mas na empresa isso é muito ruim, né? Um cliente chegar ali e você não ter como ofertar ali o produto. Então você tem uma demanda, mas você não consegue ofertar. Por quê? Porque o seu estoque está zerado. Então, por isso que nós temos ali o ponto de pedido, né? E aí nós temos esse tempo aqui de reposição dos estoques. Aí você vai vendendo até chegar aqui no seu estoque mínimo e tal. E aí, se houver alguma eventualidade, então você consegue suprir isso até então o seu estoque ser renovado. E aí você começar um novo período aí com ponto de pedido e vai. Então é bem interessante analisar isso aqui. Por isso a importância, né, da gente analisar o estoque. E tem total ligação aí com a nossa produção. Não adianta eu produzir aí, eu produzi, então vou aumentar minha produção e tal, vou, né, produzir mais, vou produzir o dobro do outro mês, tá? Só que o seu estoque, ele não tem, se você colocar isso no seu estoque, vai causar ali um estoque em excesso. E às vezes você pode até perder mercadoria, né? Pode até, como por exemplo, ali no caso de alimentos perecíveis, você vai perder mercadoria, né? Vai ocorrer ali um vencimento e tal. Então, por isso a importância da análise ali do estoque, do ponto. Então, em que momento eu vou produzir? Em que momento eu vou às compras? Em que momento, né? Qual a quantidade que eu vou produzir, tá? Mas então, qual vai ser o momento que eu vou produzir para não ocorrer ali um estoque em excesso e para não ocorrer também um estoque mínimo,
Então eu não posso me adiantar tanto, né? E também não posso demorar muito. Então são diversas questões aí que você tem que analisar com relação ao seu planejamento aí de produção, beleza? E aí nós partimos então para o nosso próximo orçamento, e é o orçamento de compras. Olha ali, ó. Então, muitos empreendedores ganham mais na compra do que na venda. Se a concorrência é muito acirrada, quem sabe comprar melhor pode vender mais e ganhar mais. Então, olha que interessante, né? Às vezes você foca ali nas vendas e tal, mas ali nas compras você deixa de lado, né? A compra ali não faz uma análise, não faz um planejamento das compras e às vezes você acaba perdendo ali, o que afeta todo o processo da sua empresa, né? Cada área que nós falamos, vendas, se ocorre ali uma falta de planejamento, uma falta ali, né, um descuidado, vai interferir nas outras áreas da empresa, né? Assim como na área de produção, e também na área de compras. Então, saber comprar é muito importante para o negócio também, beleza? Aqui, ó. Então, dentro do orçamento de compras, nós partimos para esse assunto aqui muito importante, onde a gente tem a ideia aí de como comprar, quando comprar, né? Então, tem ali, ó, política de compras. Seja na compra de mercadorias para revenda ou de materiais para fabricação, seja na compra de suprimentos e materiais, é importante levantar todos os fatores envolvidos e estabelecer uma boa política de compras. Então é muito importante a gente analisar o que vai comprar, como eu vou comprar, quando eu vou comprar. É bem interessante também. Aqui também entra só algo importante a pensar também, é que entra aqui a questão do estoque também, né? Aonde você vai guardar esses materiais, né, que são comprados. Então tem essa questão também de estoque ali de matérias-primas, né? Qual que vai ser ali, então, por isso a importância de quando eu vou comprar, para não ocorrer ali um excesso ali de matérias-primas, para que às vezes pode acontecer ali, gerar uma perda, então é interessante também analisar o estoque, tanto ali de matérias-primas, né, e tal, de materiais ali, suprimentos, quanto também o estoque ali de produtos acabados ali, de mercadorias para revenda. Então nós vamos fazer algumas perguntas, como a gente viu lá no início. O orçamento empresarial, quando a gente vai planejar, a gente faz diversas perguntas, né? Então, em todas as áreas nós podemos fazer perguntas ali que a gente respondendo elas ali, a gente vai conseguir então montar o planejamento de cada área, de cada situação. Então, a primeira pergunta a respeito da política de compras: o que comprar? Então, primeiro você vai ter um cadastro ali de todos os itens que são comercializados, então tanto na produção como para uso e consumo. Então você vai detalhar ali tudo que você precisa comprar. Então você já tem ali a quantidade que você vai produzir, você já tem então essa informação aí. E agora você precisa saber quanto que eu vou comprar de cada item, quais vão ser esses itens, né? Quais vão ser essas matérias-primas. Então você pode separar ali na área da produção o que eu tenho que comprar, né, para esse período orçado. Daí você pode dividir, se é no período de um ano, né? Então você vai, nesse mês, o que eu tenho que comprar e tal. Então você pode detalhar isso, né, ao longo dos meses aí, para completar esse período aí que você escolheu planejar. Então, não somente na área da produção, mas também às vezes materiais de limpeza, materiais ali de escritório. Então, tudo que você tem que comprar ali na sua empresa. Então, a primeira pergunta vai ser, que você vai responder para fazer um planejamento ali na área de compras, o que comprar. Segundo, como comprar. Então, eu vou pesquisar o que eu vou comprar, como eu vou comprar, desculpe. Então, você já respondeu ali o que você vai comprar, quais são as quantidades de cada item, né? E aí você parte ali, então, para como comprar. Então, você vai pesquisar, você vai analisar
Então, qual será o meio ali para você realizar a sua compra? Se vai ser pela internet, se vai ser por um aplicativo, se vai ser por telefone, se vai ser por loja física. Então, você vai decidir, você vai analisar, na verdade, né? Qual que compensa? Às vezes tá, esse item aqui, né, nessa quantidade, tá em promoção, né? Achei um lugar bacana, frete grátis lá na internet. Só que às vezes o período ali de entrega vai te prejudicar, não vai compensar. Então, às vezes, se você for ali na loja física, às vezes o preço vai ser um pouquinho maior, só que também você já vai retirar aquele produto ali na hora, né? Aquela quantidade ali de itens que você comprou, você já vai retirar na hora. E às vezes pela internet o preço pode ser até menor, né? No mesmo produto, só que vai te prejudicar ali no tempo, né? E isso prejudica ali a empresa. Então, tá, eu preciso disso aqui, desse material, né? E aí demora um tempo aí para ser entregue, e aí às vezes pode atrasar a sua produção, pode, né? Ocorreu aí um desabastecimento aí em outras áreas. Então, por isso a importância de você pesquisar como que vai ser realizada essa compra, né? Como que eu vou comprar, né? Analise aí, não só uma loja física, mas vá em outras, né? Pesquise, então. Se você tem um responsável, às vezes por não ter então um responsável, por ter um número ali reduzido de funcionários, né? Às vezes é difícil fazer esses detalhes, né? Mas pelo menos tenha aí, né? Organize essas perguntas, organize aí, tenta aí, se esforce para conseguir aí pelo menos um pouco organizar essa questão das compras. Então, a terceira pergunta que eu vou fazer é quando comprar. Então, eu já tenho os itens que eu vou comprar, né? Todos ali, como eu vou comprar, e agora eu tenho quando comprar, que é onde eu disse também que entra a política de estoque, né? Para que não falte matérias-primas, por exemplo, e também para que não ocasione ali um estoque em excesso, né? Então, tá, vamos trazer a padaria aí de novo. Eu produzo ali, então, pães, né? Aí eu vou lá e compro uma quantidade de trigo, e aí eu tô produzindo, e aí daqui um tempinho eu ainda tenho ali uma boa quantidade de trigo, né? Que dá para mim continuar minha produção, só que daí eu vou lá e compro mais trigo. E aí, às vezes, se aquele trigo ficar ali, vamos colocar ali um tempo ali, às vezes esse trigo ele vai ocorrer uma perda aí, né? E aí, entre outras matérias-primas aí que também pode ocorrer isso, principalmente no ramo alimentício aí, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para que eu estipule, então, um período de compra que não vai ali, então, acontecer um desabastecimento e também não vai ocasionar ali um estoque em excesso. Então, a gente traz aí, né, o planejamento aí da área de produção, né, qual que vai ser o meu estoque aí, então, como que vai funcionar, né, em que ponto, então, vou fazer o ponto de pedido, o ponto de pedido entra nessa pergunta, quando eu vou comprar, né, como a gente viu, então, é um orçamento complementando o outro, então, por isso que é interessante. Quem são os meus fornecedores? Evitem depender apenas de um fornecedor, como também cuidado para não pulverizar demais suas compras. Tenham sempre fornecedores na manga. Então, isso é interessante, que às vezes se um fornecedor te deixar na mão, né? Eu só pego com esse fornecedor aqui, né? E às vezes, por algum evento ali, algum fator externo ali, ele não pode entregar o seu produto, né? Ou às vezes não tem a quantidade necessária, e aí o que você faz, né? Então, por isso que é interessante você ter ali um leque de opções, ele não pode ser tão grande também, né? Para você não se atrapalhar, né? Mas também você tem que ter ali outros fornecedores ali, se caso um não tiver, né, o produto que você precisa ou na data que você precisa, então você tem onde recorrer. E a última pergunta é quais os prazos que a minha empresa tem condições de assumir. Então, aqui é você trabalhar dentro dos limites de endividamento que o seu negócio pode suportar. Então, você sabe a sua capacidade, né? Você tem que ter entendimento ali da capacidade financeira da sua empresa. Então, você vai trabalhar dentro daquilo ali. Você vai realizar as suas compras dentro daquilo ali. Não adianta você fazer ali um total de compras, ter um total de compras acima do que a sua empresa pode arcar,
né? Então, por isso a importância de saber como comprar, quando comprar, o que comprar. Por isso fazer uma análise ali melhor, porque às vezes se você não sabe comprar, né, por não analisar, você às vezes acaba entrando em dívidas, né? Então, por isso a importância de você planejar a área de compras também. Então, você já tem ali quanto você vai produzir, né? E aí você vai, então, planejar como você vai comprar, o que comprar, que foram essas perguntas aí que a gente falou. A próxima área, então, que nós vamos analisar, depois do orçamento de compras, é o orçamento de estoques. Então, nós já falamos aqui bastante, né? E ele se encaixa aí, tanto na área de produção como na área de compra, se encaixa então o orçamento de estoques. Nós falamos aí, né, bastante aí sobre estoques. Então, olha lá. Como se pode ver, nos 2 orçamentos anteriores, todo negócio precisa pensar sua política de estoques, em que fará uma opção por maior ou menor nível de estoques de segurança, o que impactará no orçamento de compras. Então, como a gente viu, os estoques ele tem grande influência aí nas demais áreas da empresa, né? E aqui, como a gente já falou um pouco aí, focou um pouquinho aí na área do estoques, né? Então, eu vou partir aqui para 3 termos aqui bem interessantes da área do estoque, né? E aí eu vou fazer um exercício prático. Então, nós temos aqui, deixa eu só colocar aqui, olha aqui, ó. Então, eu vim para esse material aqui só para mostrar alguns exemplos aqui, né, sobre os estoques, né, sobre alguns dos principais estoques ali, então, controláveis e orçáveis ali. Então, nós temos estoque de matéria-prima, nós temos estoque de produtos em processamento ou produtos acabados, né? Nós temos estoque de embalagens, estoque de mercadorias, estoque de materiais de escritório, expediente, limpeza. Então, tudo isso aqui necessita de um estoque, né? E aí, então, por isso a importância de você, então, ter um planejamento ali no seu estoque. Então, para a gente fazer a mensuração dos estoques, né? Para a gente então organizar os nossos estoques ali de produtos ali, de mercadorias, então, para serem vendidos, tem alguns termos bem interessantes para a gente analisar aqui. Os mais conhecidos, então, a gente tem ali o PEPs, o EPS, e nós temos também o custo médio ponderado. Então, através disso aqui, ó, o PEPs ele é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, a primeira mercadoria ali entrar no meu estoque vai ser a primeira a sair. O EPS é o último que entra, é o primeiro que sai, né? E nós temos ali o custo médio ponderado, então, que vai unir ali, vai fazer uma soma, vai fazer uma divisão ali para saber, então, um preço ali médio, né? O custo médio ali, então, que vai ali das mercadorias vendidas. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor aqui, né? Tem um exemplo aqui. Então, ele vai me dizer aqui, cada um vai me trazer um custo, né, da mercadoria vendida. Então, como a gente viu em outros conteúdos, desculpe, a gente viu que cada material ali que sai, cada produto que sai, né, do nosso estoque, nós temos um custo, né? Tem um custo ali para o meu estoque, com relação ali, né, a esse desconto aí de quanto eu paguei ali nessa mercadoria. Então, ali vamos começar pelo PEPs, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, a primeira mercadoria que entrou no meu estoque vai ser a primeira a sair. Então, olha ali, ó. Então, primeiro, eu fiz uma compra de 50 unidades do produto A por R$20. Então, num período ali eu fiz, né? Comprei 50 unidades do produto A por R$20, o que deu um total de R$1.000, então. E ali, em outro período, fiz, então, uma compra de 20 unidades do produto A por R$23. Então, eu diminuí ali minha quantidade, mas o valor ali aumentou, né? Então, foi ali um resultado de R$23 por cada produto que eu comprei, o que me deu um total, então, de 460. E aí, ocorreu uma venda, né, de 25 unidades do produto A por R$50, que me deu um total de 1.250. Por que por R$50? Porque aqui é o quanto custou o produto, né? E aqui é o total ali,
onde tem interferência ali do meu preço de venda ali e tal. Então, e aí com relação ali ao custo dessa mercadoria, né? Ali, vindo ali do método do PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, quanto que vai me custar? Então, por esse método, se eu fiz ali uma venda de 25 unidades, então o primeiro que vai sair vai ser ali do primeiro ali que eu comprei, né? Então, eu vou descontar ali do primeiro, né? Esse custo aqui vai ser descontado da primeira unidade ali, das primeiras unidades que eu comprei. Então, eu vou descontar 25 unidades, né? Que eu vendi dessa venda aqui, lá da primeira compra que eu fiz, então. E aí, eu vou descontar aqui 25 unidades, aí vai sair por R$20 cada unidade. Então, 25 vezes 20, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, 25 vezes 20 vai me dar um total de R$500. Então, essas 25 unidades que eu vendi pelo método PEPS, né, teve um custo aí para mim, então, no meu estoque de R$500, beleza? Que daí foi esse custo, né, é o custo aí da mercadoria vendida. Então, eu paguei aí, foi descontado R$500 aí, então, do meu estoque. Então, olha ali, ó. E aí, nós partimos aqui para o método WEPS. O último que entra é o primeiro que sai, né? Então, nesse método aqui, nós vamos ter aí outro valor aí, outro custo de mercadoria vendida, beleza? Então, olha ali, ó, 20 unidades, né? Então, aqui, né, eu também vou considerar aqui essa venda de 25 unidades, e aí as 20 unidades primeiras, né, eu vou descontar aqui, ó, desse último que entrou. Por quê? Porque nesse método eu vou vender, vai sair do meu estoque a última coisa que eu comprei. Então foi, como eu vendi 25 e aqui a última coisa que eu comprei só tem 20, então eu já vou descontar todas essas 20 unidades. Então 20 unidades vezes 23, né? Mais 5 unidades, então eu vou descontar daqui, porque como acabou aqui, né? Essa última leva aqui que eu comprei, então eu vou descontar mais 5 unidades, que daí vai me dar um total de 25 aí vendidas, né? Então eu vou colocar aqui 5 unidades vezes 20, beleza? Então, que vai me dar um total de 560. Então, o custo dessa mercadoria vendida pelo WEPS, né, vai me dar aí um total, então, de R$560, né? Por quê? Porque foi aqui, eu peguei aqui pela última coisa que entrou, que foi R$23, que teve um aumento, e aí por isso interferiu. Então, o custo dessa mercadoria vendida aí, esse total de 25 unidades, me deu um total ali de 560. E aí nós temos o custo da mercadoria vendida ao custo médio ponderado. Ao custo médio ponderado. Esse aqui também vai me dar outro valor, né, com relação a esse custo de mercadoria. Como? Então, eu vou pegar aqui, eu vou somar os valores que eu paguei nas duas compras, 1.000 mais 460, e vou dividir esse total aqui por 70, né, que foi o tanto aí que eu comprei aí nessas duas levas. Então, em uma ali eu comprei na primeira 50, na outra 20, aí que vai dar um total de 70 unidades. Então, o custo, né, dessas duas eu vou juntar, vou somar e vou dividir aí por 70 unidades, né? E essa divisão, esse resultado aqui, eu vou multiplicar por 25 unidades vendidas, né? Aqui, ó, 1.000 mais 460 dividido por 70 unidades dá um total de R$20,86, e aí multiplicado por 25 me dá um total aí de 521. Então, no PEPS eu tenho aí um custo de mercadoria vendida por R$500, né? Segundo o WEPS, eu tenho aí um custo de mercadoria vendida por R$560. No custo médio ponderado, eu tenho um total de R$521,43. Então, olha aí, né? Através desses métodos, nós tivemos aí a mensuração dos estoques, né? Quanto que foi descontado do meu estoque em cada método, o que é bem interessante também. Então, pessoal, essas foram as áreas, então, que nós fizemos aí, o planejamento aí, né? O orçamento. Nós vimos aí o orçamento de vendas, relembramos aí um pouco, vimos o orçamento de produção, vimos o orçamento de compras
e aí vimos também o orçamento dos estoques. Então, é bem interessante a gente pensar e a gente planejar cada uma dessas áreas específicas, né? Na próxima aula nós vamos ver também outras áreas aí, como o RH, né? Como a área das despesas também, a importância de planejar também essas áreas. Então, são assuntos bem interessantes. Então, obrigada você que acompanhou até aqui. Não esqueça de colocar o seu nome completo nos comentários para que a gente lance ali a presença para você e você possa conseguir o seu certificado. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.